É glorioso poder cantar daquilo que é uma certeza. Cantar sem ter certeza não é bom, mas cantar com uma convicção de que aquilo que sai da boca é uma certeza de um fato futuro que vai acontecer comigo, com você, conosco, é muito bom. Foi cantado 2 hinos no final. O primeiro hino, né, dizendo que não há salvação em nada mais a não ser em Jesus Cristo. E isso está alicerçado na palavra de Deus, e é fato mesmo. Orações não salvam, doença não salva, tristeza não salva. A tristeza, segundo Deus, leva a pessoa ao arrependimento, que o leva a Jesus Cristo, e Ele é quem salva. Mas depois foi cantado que nós temos a certeza de que quando Cristo fizer chamada, lá nós estaremos. Essa certeza está aqui. Outra coisa que nós cantamos, os irmãos, os varões, ensaiaram e cantaram para a glória de Deus, foi que foi escrito por Deus o nosso nome no céu. E é certo também, mas é escrito o nome de todos aqueles que estão em Cristo. A glória sempre é de Jesus Cristo, mas é uma certeza, irmãos. E é importante, e é exatamente disso que nós vamos falar nessa noite um pouco, porque nós vamos ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Sempre é importante frisar, irmãos, que a carta foi escrita por João, o apóstolo, mas essas palavras que foram ditas por esse homem, que foram escritas por ele, elas foram escritas sobre uma regência absoluta do Espírito de Deus, de maneira tal que nós, apesar de ser a carta de João, mas é a palavra de Deus. Nós não entramos aqui nessa carta, como em qualquer outro livro da Bíblia, como sendo de autoria daquele autor. Ele é o escritor. Mas, em termos de princípios, ou seja, a palavra partiu da vontade de Deus expressa. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Nós não podemos saber mais nada da vontade de Deus e da própria pessoa de Deus a parte deste livro. Nós sabemos que não tem mais revelações especiais, tal qual teve no passado, inclusive estão narrados nesse livro, mas agora não. Então, se nós queremos saber de Deus, nós temos que recorrer a esse livro, e ele é completo. Ele fala para todas as áreas dos crentes. Basta nós aplicarmos o que está escrito aqui e nós estaremos fazendo a vontade de Deus plenamente. Então, a palavra de Deus diz, por meio de João, João escreveu essa carta aos crentes e diz: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Crendo no nome do Filho de Deus, João diz: você tem a vida eterna. Na verdade, irmãos, é fato, e nós sabemos disso, que só existe 2 caminhos, e os 2 são eternos. Existe uma glória eterna, a qual aqui é tratada como a vida eterna, com Deus, com Cristo, em uma nova terra, em um novo céu, passagem gloriosa que está lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22, retrata muito bem esse final deste mundo. Na verdade, já o início dessa vida eterna, quando Deus vai
criar novo céu e nova terra, onde habita perfeita justiça, onde o pecado estará banido. Mas não só o pecado estará banido. Todo o ímpio estará banido de lá, porque o ímpio estará no outro lado da eternidade, que é a perdição eterna. Não existe um outro caminho. Ou nós estamos no caminho da vida eterna, ou nós estamos no caminho da perdição eterna. Isso vale para mim, para você e para toda a humanidade. Porque é a palavra de Deus quem diz. Lá em 2 Tessalonicenses, só vamos lá rapidamente, mas nós vamos voltar aqui para João, porque nós vamos ficar totalmente nele. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 mesmo, carta inspirada do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. No versículo 7, ele diz assim: e a vós, falando à igreja, que sois atribulados por conta do cristianismo vívido que eles praticavam, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. A palavra é muito clara. Jesus Cristo há de voltar, nós cremos nisso, a palavra de Deus é muito enfática, que Jesus Cristo há de retornar. Aliás, essa é a esperança. Se Jesus Cristo não fosse retornar, todo esse ajuntamento aqui seria inútil. Mas Cristo vai retornar. Ele vai retornar com poder e grande glória. Não mais para ser crucificado, não mais para a salvação, mas para os salvos. Para todos aqueles que creram na obra que ele veio fazer da primeira vez. Ele veio para salvar o pecador. Jesus Cristo veio para ser o Salvador na sua primeira vinda. E é isso que ele é até hoje e será até o dia da sua segunda vinda. Quem crê nele está salvo. É o que nós acabamos de ler. A palavra de Deus afirmando: creia em Jesus Cristo e será salvo. Quem depende de crer em Cristo? Todos. Porque nós não vamos entrar nesse mérito, mas vamos tocar no assunto de leve na passagem de João. Mas lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se todos, ora, então isso inclui eu e você. E nós carecemos de sairmos dessa condição, porque o salário do pecado é a morte. E não está falando só de morte física. Quando a Bíblia fala de morte, ela está falando num sentido muito mais amplo. Ela está falando de condenação. Essa condenação da qual nós acabamos de ler aqui em Tessalônica. É para os pecadores essa condenação, da qual todos nós somos. Mas há uma salvação verdadeira, justa, perfeita, eterna, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para ser isto. O nome Jesus significa o Deus salva, o Deus Salvador. Jesus é Deus. Se você não sabe disso, agora você está sabendo. Jesus é Deus. Na verdade, é Deus salvando o pecador perdido. Como homem. Cristo veio para esse fim, para salvar. E todo aquele que nele crê, tem essa certeza. Abram lá suas Bíblias, lá em João 6,37. Eu falei que ia ficar só em João, né? No 1 João, mas vamos do Evangelho de João, na verdade, também. João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo o que o Pai... Aqui são as palavras do próprio Cristo, né? Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim,
De maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. Por isso que nós temos a certeza da vida eterna com Cristo. Porque é Ele mesmo quem está dando essa certeza. É o próprio Deus. Em Cristo, o pecador, ele é totalmente justificado dos seus pecados. A justiça de Cristo lhe é imputada. Leia Romanos capítulo 8 e você vai ver lá muito claro. Romanos capítulo 3 inteiro e leia o capítulo 8 de Romanos inteiro. Em Cristo, Deus satisfez a justiça eterna, a sua própria justiça. Ele fez propiciação pelo pecado do pecador que crê em Cristo. A justiça ficou satisfeita. O pecador que merecia condenação eterna foi totalmente absolvido desse estado de condenação pela justiça de Jesus Cristo. O pagamento foi pleno, foi completo. Por isso que foi cantado aqui que obras não salvam, porque de fato a obra que nos salva foi a obra de Jesus Cristo. Foi a única que Deus aceitou. Não é a obra nossa que vai nos levar à presença de Deus, é a obra de Jesus Cristo, por isso que eu creio nela. A minha obra, como diz lá em Isaías, na presença de Deus é como o trapo da imundícia, e a sua também, porque é a de todos os homens. Deus não aceita parcialidade, meu amigo, meu irmão. Deus é pleno em santidade e justiça. Ele não aceita parcialidade. Ele não aceita algo pela metade. A justiça tinha que ser perfeita para nós entrarmos na presença de Deus. E essa justiça perfeita só foi conseguida na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não existe outro. Por isso que lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele não é uma das verdades, e ele é a vida. Quando está falando da vida lá, não está falando desta vida. Ainda que essa vida também é uma dádiva de Deus. Mas ele está falando da vida eterna, da qual nós lemos aqui que João falou. Ou seja, aquela vida livre da condenação. Porque o condenado também vai estar vivo. No corpo e na alma. Porém, no inferno. Ele não vai estar morto lá. Ele está vivo. Só que aquele estado em que ele se encontra, a Bíblia chama de morte. Totalmente desesperado, sem esperança alguma de sair dali. Condenado para todo sempre. Jesus Cristo veio para nos livrar desse estado de condenação, da qual é justo. Mas também é justo a salvação que ele propiciou para o crente. Portanto, se o pecador não crê em Cristo, é justo que ele seja lançado no inferno. Mas se aquele que creu em Cristo, é justo que ele seja livre do inferno. De ambos os lados é justo. Porque Deus só pratica justiça. E ele praticará justiça tanto no condenado quanto nos salvos. Por isso que em Cristo, como lemos lá em Romanos, no capítulo 3, diz lá numa passagem que diz que para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus não deixou de ser justo na sua salvação. Ele não passou por cima do pecado. Ele não jogou debaixo do tapete. Ele não fez vista grossa. Ele tratou na pessoa de Jesus Cristo.
tinha que ter morte, tinha que ter sangue derramado, mas esse sangue e essa morte tinha que ser de uma pessoa inocente, justa, na presença de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus diz no trecho que nós lemos lá de João, que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Essa igreja prega a certeza da vida eterna daqueles que estão em Cristo. Porque é a Bíblia quem assevera isso. Amém, irmãos? Não é coisa dos batistas. É a afirmação da palavra de Deus. Veja o que diz lá em João 5:24. Abram lá no Evangelho, por favor. Diz assim: na verdade vos digo, Jesus falando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que aqui o verbo, a ação, né? Que exprime ação, o verbo, né? Ele é colocado nos três tempos, né? No passado, no presente e no futuro, né? Se você está em Cristo, você já tem a vida eterna. Eu não preciso morrer para saber se eu vou ser salvo ou não. Eu já ouvi inúmeras pessoas dizendo, a gente só vai poder ter essa certeza depois que chegar lá. Eu digo para você, meu amigo, irmão, se você é meu irmão, se você creu em Cristo, então você já pode ter essa certeza. Porque Deus é quem disse. E Deus é imutável. A palavra dele não muda. Ele permanece fiel sempre, sempre e eternamente. Aquele que crê tem a vida eterna. Jesus está dizendo. Não entrará em condenação, quer dizer, opa, então quer dizer que a partir da minha fé em Jesus Cristo, eu não corro mais o risco de que amanhã ou depois eu volte àquele estado inicial meu de condenação. É impossível. Eu passei da morte para a vida. Foi uma passagem sem volta. É como se tivesse uma ponte de um rio, e depois que nós passamos para lá, Deus quebrou a ponte. Não tem como voltar. É uma ilustração. A verdade, irmão, é que como nós lemos Jesus falando, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por quê? Porque a nossa salvação não está firmada numa fidelidade própria, nossa, mas na fidelidade de Jesus Cristo. O eterno Salvador fiel, aquele que é o justo pelos injustos, o sacrificado em favor dos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo, meu amigo, ela foi uma morte vicária, substituta. Jesus estava morrendo em lugar do pecador, em favor do pecador perdido. Todos? Não. Aqueles que creem nele. Por isso que nós dizemos, Jesus foi morto. Obviamente, aqueles homens mataram ele. Mas, em verdade, na presença de Deus, Jesus não estava sendo morto, ele estava dando a sua vida. Ele se colocou como aquele disposto a pagar o preço da redenção. E o preço da redenção era ir até a cruz, era ser levado até a cruz e ser crucificado. E derramar sangue. Por isso que quando ele foi crucificado, que consumou,
A obra, ali estava consumado a obra de salvação, irmãos, amigo. E ele disse, está consumado. Não precisa fazer mais nada. Tudo que era necessário fazer para salvar o pecador crente já está feito. Eu fiz, Jesus fez. Quando eu falei eu fiz, Jesus fez. O véu do templo, o véu que fora construído, ele simbolizava uma separação do homem e Deus. O caminho não estava aberto. Ninguém ainda tinha sido capaz de efetuar um caminho justo que pudesse levar o homem até Deus, até o Santo dos Santos. Deus é este, Santo, Santo, Santo. Mas quando Jesus Cristo consumou a obra na cruz, o véu rasgou de cima a baixo. Ou seja, Deus satisfeito abriu o caminho, perdão, irmão, falei muito alto. Abriu o caminho para a salvação do pecador. O caminho já está aberto. Ele está sendo pregado. A igreja de Jesus Cristo foi criada pelo próprio Cristo para anunciar o caminho da salvação, o qual é Ele mesmo. Só tem salvação em Jesus Cristo. A vida eterna está em Cristo. Veja o capítulo, quando nós lemos lá no início. Mas João, antes de falar aquilo que nós lemos lá no 1 João capítulo 5, versículo 13, irmãos, ali já é o final do escrito de João. Durante toda a sua carta ali, ele fala de uma série de características que são peculiares àqueles que verdadeiramente têm a vida eterna. Conversando com uma pessoa essa semana, ele falando sobre a questão, né, do Evangelho de Jesus Cristo, e entrou na questão de salvação, e ele estava entendendo que assim, poxa, como pode? Uma pessoa já salva, então quer dizer que ele vive de qualquer jeito. De maneira nenhuma. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura é. O que aconteceu com as coisas velhas? Ou seja, o velho homem, a velha maneira de pensar perversa, pecadora, segundo a natureza adâmica. Passaram. Tudo se fez novo. E isso é providência de Deus. Não foi dele próprio. Foi poder de Deus operando na vida dele. Nunca é do homem. É Deus quem salva. E Deus salva mediante uma transformação de vida. Também acompanha a salvação, deixa eu colocar em palavras mais claras, acompanha a salvação uma transformação de vida, fruto do renascimento espiritual feito por Deus. É uma nova vida. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual praticamos. Mas porque Deus nos criou em Cristo. E como aconteceu? Ele nos levou por meio da sua palavra a reconhecer que nós somos pecadores e necessitados da obra de Jesus Cristo. Não tem um só aqui, daqueles que hão de herdar a vida eterna, que não passou pelo arrependimento de pecados. Aquele reconhecimento de que você é um pecador. Ora, não precisava muito, né? Bastou a gente olhar para nós. E a constatação de que nós somos pecadores perante Deus fica evidente. E nós corremos para Cristo. Aquela maravilhosa cruz.
é que nos trouxe a salvação. Perdão, justificação. Os que têm a vida eterna, irmãos, eles têm comunhão com Deus e comunhão com Jesus Cristo. Lá em 1 João, volta lá para 1 João. Agora nós vamos ficar só lá. Vamos ler a partir do versículo 1 aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e os nossos olhos, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele está falando daquela comunhão que ele teve com Jesus Cristo, já que ele era um apóstolo e esteve ali pessoalmente com Cristo. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João está falando aqui que ele está falando do que ele viu, ouviu, tocou. Jesus Cristo. A vida que estava com o Pai foi manifestada. Ora, Jesus Cristo é desde a eternidade. Jesus Cristo é Deus. Lá no Evangelho de João diz no primeiro versículo, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando de Jesus. Ele é a vida que foi manifestada. Nele está a vida, da qual todos nós precisamos. Reconciliação com Deus, paz com Deus. E aqueles que têm essa vida, têm comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Em outras palavras, eles são pessoas que seguem a Deus. Eles não vivem alheios à palavra de Deus. Eles não desprezam o mandamento de Deus. Eles observam o mandamento de Deus. Os crentes é alguém que vive sob a orientação da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é que ele vai numa igreja e depois ele sai fazendo o que dá no seu pensamento, na sua cabeça. Ele vem na igreja para aprender de Deus, para viver Cristo. E é por isso que tem comunhão com o Pai e com o Filho. Uma pessoa que vive no pecado, a vida dele não é comum à vida de Jesus Cristo. Comunhão vem de algo comum, ou seja, algo que é igual, é comum, é tal qual. É os mesmos princípios, é a mesma maneira de pensar, de agir, de falar, os mesmos intentos. Quando João fala que ele tinha comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, é porque eles eram fiéis seguidores de Deus. Senão, não tem comunhão. Seria uma hipocrisia, uma mentira. De fato, não existiria um cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, como nós falamos, ele envolve uma transformação de vida, onde a pessoa passa a viver Cristo. Viver a palavra de Deus. Prazerosamente. Eu repito, prazerosamente. Porque muitas pessoas tendem a achar os cristãos como um escravo da igreja. O cristão não é um escravo da igreja. O cristão é um escravo da justiça. Ele foi regenerado.
Ele ama a justiça, ele ama a Deus e ele quer fazer a vontade de Deus. Não é que ele não sai pecando porque a igreja não permite. Ele não sai pecando porque Deus não permite. Se tem alguém aqui que não peca porque a igreja não permite, eu digo que você precisa de regeneração espiritual. Você está perdido. Você não conhece a Cristo. Você não tem comunhão com Ele. Você tem comunhão com a igreja, mas não com Cristo. Isso é possível de acontecer. Ainda em 1 João, ainda no capítulo 1, aqueles que têm a verdadeira vida eterna, eles andam na luz. Deixa eu explicar antes aqui. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz nas trevas do pecado. Bom, não precisa ser nem cristão para saber disso. Basta olhar a prática dos homens e a própria consciência das pessoas vão perceber que faz muita coisa errada nesse mundo, que nunca deveria ser praticada. Por que isso? Porque, de fato, o príncipe desse mundo é o diabo. Esse mesmo João, lá no final dessa carta, ele vai dizer que aos crentes, falando, nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo se encontra no maligno. Então, as trevas é o pecado, o mundo. A trevas é o oposto da santidade de Deus, da justiça de Deus. Deus é luz, ou seja, ele é totalmente santo, totalmente justo, o contrário do que é o mundo. Então, o mundo é trevas, mas se eu estou em Cristo e Cristo é luz, então eu ando na luz. As pessoas têm que olhar e ver que eu não sou das trevas, porque tem luz em mim. Tem Cristo em mim. Tem semelhança com Cristo. Tem viver Cristo. Olha o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, aquelas pessoas que têm a vida eterna também são pessoas que andam em novidade de vida, em santidade, andam na luz. Não é um praticante das obras das trevas, mas é um praticante das obras da luz, porque seu Deus é luz. O prazer do crente está em agradar a Deus. Pedro diz, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Isso está muito claro para todo cristão, e é isso que ele quer. Ele quer ser agradável, antes de qualquer coisa, a seu Deus, a seu Senhor, a seu Salvador. Esse desejo foi colocado pelo próprio Deus. E ele não tem mais prazer nas obras das trevas. Ele não só não pratica, como ele também condena. Porque seu Deus é luz. Você anda na luz? Então você pertence a Cristo e você tem a vida eterna. Porque todos aqueles que são de Deus aborrecem as trevas. Não tem prazer no pecado. Aqueles que têm a vida eterna
ele confessa o seu pecado quando ele vem a pecar. O cristão, ainda que nós fomos regenerados, ainda que todo cristão é uma nova criatura em Cristo, mas ele não está isento de pecado, porque nesse corpo aqui habita uma natureza na qual não habita bem algum, não tem bem algum nela. A natureza adâmica está junto com esse corpo. Quando nós nos livrarmos desse corpo, nós também vamos nos livrar dessa natureza. Mas até então, ela está aqui. E o desejo dela é contra Deus. Paulo diz claramente: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele não está falando na carne, nesse sentido da carne aqui, que isso aqui que vai virar pó. Ele está falando de uma natureza da qual ele herdou dos seus pais. Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos assim. Mas o cristão verdadeiro não vive na prática do pecado. Aqueles que têm a vida eterna, eles querem andar em novidade de vida, eles querem se apartar do pecado. Eles deixam. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele cobiçava antes, ele não quer mais cobiçar. Se ele era uma pessoa avarenta, ele agora não quer mais ser avarento. Se ele era um adúltero, ele deixa de ser. Se ele era um fornicador, ele também deixa de ser. E se porventura ele vem a pecar, por ímpeto dessa natureza, ele logo se arrepende, confessa seu pecado e deixa. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, todos pecaram, então logo todos nós temos pecado. Mas o cristão, aquele que tem a vida eterna, aquele que é uma nova criatura em Cristo, ele não vai ficar tranquilo na sua consciência enquanto ele não confessar seu pecado a Deus. Mas ele não vai só confessar e depois vai voltar fazendo tudo de novo. Ele peca, ele confessa e deixa. Existe uma prática muito comum no Brasil, que é o carnaval, onde as pessoas fazem toda sorte de impureza. É uma festa lasciva, uma festa pornográfica, de muita prostituição, adultério, fornicação e tudo que não presta. Tudo que é abominado por Deus. Aí depois as pessoas vão lá na chamada quarta-feira de cinza confessar seus pecados. Mas no outro carnaval ele está lá de volta, fazendo a mesma coisa. Isso não acontece com um cristão verdadeiro. Jamais. Bom, primeiro, um cristão verdadeiro jamais vai pular carnaval. Mas quando ele vem a pecar, né? Às vezes tem alguns que costumam dizer que o pecado na vida do crente deve ser um acidente de percurso. Eu creio que é uma boa forma de ilustrar. Mas ele confessa esse pecado e deixa. No capítulo 2 desse mesmo 1 João, também vemos que os herdeiros da vida eterna, eles guardam o mandamento de Deus. Versículo 3 do capítulo 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nota como João sempre faz, irmãos, ele chama todos nós a uma verificação. Veja que aqui na questão da luz ele diz, se dissermos que temos luz, mas andarmos em trevas, não somos verdadeiros. E aqui ele estava dizendo a mesma coisa novamente. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu tenho Deus no coração. Mas se você não guarda os mandamentos de Deus, você é mentiroso. Foi o que a Bíblia diz, não é eu. Você não tem paz com Deus. Você não tem a vida eterna. Você está debaixo da ira de Deus ainda. Porque aquele que está em paz com Deus não vive na prática do pecado, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele observa. Não é que ele vem na igreja e ouve o evangelho, a palavra de Deus, e depois sai ali naquela porta e já esqueceu e sai fazendo tudo o que ele fazia antes. Isso não acontece com cristãos verdadeiros não, viu? Ele ouve e pratica. Se eu não pratico, irmãos, aquilo que eu estou ouvindo nesta igreja da palavra de Deus, eu tenho que rever meu cristianismo. Se ele existe em verdade ou se eu não passo de um mentiroso, como diz o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito de Deus. Como pode? Logo ele fala, é muito duro as palavras aqui, mas é necessário. É Deus quem está dizendo por meio desse seu servo. Em outra passagem bíblica, a palavra de Deus diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, ele é um enganador de si mesmo. Lembra aquela passagem do juízo, do dia do juízo, aquela passagem profética de Jesus Cristo, que naquele dia, ou seja, o dia que ele se manifestar com poder e grande glória para julgar, que muitos vão chegar lá falando, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres, e Jesus vai falar, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Homens que nunca guardou os mandamentos de Deus, nunca viveu a palavra de Deus. Eram meros religiosos. Religião não salva, viu? A sua religião pode ser a porta do inferno para você, disfarçada. Se você realmente não está em Cristo, se você não observa os mandamentos de Deus, mentiroso. Não é cristão, não tem a vida eterna. Spurgeon usou uma ilustração muito boa uma vez numa mensagem dele. Spurgeon foi um grande pregador do evangelho, né? Muitos conhecem aqui. E ele falou que uma confissão sem a verdadeira piedade é a pompa funerária de uma alma morta. A pompa funerária é aquela beleza, né? Aquelas flores, todo aquele, né? Mas dentro tem uma alma morta, tem um morto ali. E assim é aquela confissão de que não existe a fé verdadeira. Ela não passa dessa pompa, mas no fundo, aquela alma ainda está morta. Ainda está sob condenação. Aqueles que têm a verdadeira vida eterna, nós não vamos ver tudo, irmãos, porque é muita coisa, mas ele também não ama mais o mundo. No versículo 15,
do capítulo 2. Não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está bem colocado aqui, né? Sempre, João coloca sempre os dois lados, o verdadeiro e o falso. Aquele que anda na luz é verdadeiro, aquele que não anda é o falso. Aquele que guarda os mandamentos de Deus é o verdadeiro, aquele que não guarda é o falso. Aquele que aborrece o mundo é o verdadeiro, mas aquele que vive prazerosamente no mundo, amando o mundo, a sua ideologia, é falso. Ele não é de Deus. O poder que opera nele não é o poder santificador do Espírito Santo de Deus, mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele é dominado por esse poder. E por isso que ele vive como vive. Vamos lá para o capítulo 3. Aqueles que têm a vida eterna, irmãos, estão em Cristo verdadeiramente, eles vivem na esperança da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da volta de Jesus Cristo e a glorificação do corpo. O crente, ele quer se desvencilhar desse corpo, onde habita o pecado. Nós já falamos disso nessa pregação. Nesse corpo habita o pecado, o mal. Na manifestação de Jesus Cristo, nós seremos revestidos com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo onde não vai mais haver pecado nele, e nem a possibilidade de pecar. Nós vamos ver Jesus Cristo tal como ele é, mas não só ver tal como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Essa é a esperança do crente. A esperança do crente está na volta de Cristo, na ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição, já que vai ter a ressurreição dos ímpios, aquela onde vai acontecer a glorificação e a transformação daqueles que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo, onde seremos revestidos de glória. Hoje nosso espírito está salvo, nós temos a certeza da vida, mas esse corpo não pode herdar a vida eterna, ele não pode herdar o reino de Deus, mas ele vai ser revestido por um corpo que pode, semelhante ao de Cristo. Não mais um corpo de carne, não mais um corpo feito do pó da terra, um corpo espiritual, que Deus dará a todos os seus. E com esse corpo nós vamos poder entrar na presença dele. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele, quer dizer, não conhece a Deus, o mundo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Essa é a esperança nossa, irmãos. A manifestação de Jesus Cristo vai trazer essa salvação no sentido pleno. Hoje, nós temos a salvação plena do nosso espírito. Nós não estamos mais sob condenação. Nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Mas esse corpo onde habita o pecado, ele precisa ser destruído. Mas Deus não vai destruir esse corpo e deixar nós sem corpo. Ele vai nos dar um novo corpo. O corpo de Cristo, o corpo semelhante ao de Cristo, perdão. É o revestimento, é a manifestação dos filhos de Deus, na sua forma plena. Veja que João falou aqui que nós já somos filhos de Deus.
nós que estamos em Cristo, que cremos, mas ainda não é manifestado como havemos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, vamos ser sim semelhante a Ele. Aí vai manifestar verdadeiramente como nós seremos para todo sempre. Paulo fala disso, irmãos, pela sabedoria e inspiração que Deus deu a ele. Ele diz que as tribulações dessa vida, né, a leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que há de nos ser manifestada. Ele está falando exatamente da glorificação. Onde a criatura vai ser revestida de poder eternal, não só no espírito, mas também no corpo. Se nós não vivemos nessa esperança, irmãos, talvez é porque nós não temos a vida eterna. Porque essa é a esperança do crente. Paulo fala muito bem disso quando fala da ressurreição aos Coríntios. Ora, irmão, se nós não vamos ressuscitar, se nós não vamos verdadeiramente estar com Cristo num estado de glória na qual nós cremos, então vamos sair vivendo a vida. Nós nos abstemos do mundo. Nós não amamos mais o mundo. Nos abstemos dele. Porque vivemos em esperança. Assim como todo crente. E que esperança é essa? Essa é a esperança da qual João escreveu aqui. Da manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos em esperança, irmãos. A Bíblia fala do crente como peregrino em terra estranha. Nós não somos mais do mundo. Nós somos dos céus. Nós não somos nem mais de nós mesmos. Pertencemos a Cristo. E se nós não vivermos dessa forma, nós estamos negando parte do cristianismo. Aqueles que têm a verdadeira vida eterna, que têm essa esperança, e esse é o penúltimo ponto que eu coloquei aqui, irmãos, ele purifica-se a si mesmo. Ele vive numa esperança de uma vida de glórias, justa, perfeita. O crente ama a justiça. O crente não ama o pecado. Em nenhuma das suas manifestações. Uma pessoa que sai contente de uma condição onde ele foi beneficiado, mas sobre a tutela de um pecado, ele não é crente. Se você faz um pecado, comete um pecado deslavadamente e ainda sai contando vantagem, você não é crente. Como João disse, é mentiroso. Mente para si mesmo. Mas Deus conhece os seus. E naquele dia, lamentavelmente, Jesus vai falar: não vos conheço, praticante da iniquidade. Apartai de mim para o fogo eterno. No versículo 3, esse mesmo capítulo 3 diz assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, ou seja, essa esperança de ser semelhante a Cristo na manifestação dele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus aqui que ele está falando. E bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Cristo. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Não precisa nem explicar, né, irmãos? Tá mais do que claro.
Eu pratico o pecado? Tem pecado manifesto na minha vida? As palavras duras de João, então, são para mim. Se eu estou em Cristo, eu não continuo praticando o pecado. E se eu permaneço no pecado, eu não conheço a Cristo ainda. Jesus, falando aos fariseus, disse uma vez: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse antes que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas aquele a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Então, logo, se Cristo entrou na minha vida, ele também me libertou do poder do pecado, do domínio do pecado. Não me livrou 100% do pecado ainda. Ele vai fazer isso na sua volta. Quando ele vai me revestir esse corpo pecador de um corpo que não pode mais pecar. Mas ele me livrou do poder do pecado, do domínio do pecado. Eu não sou um escravo do pecado, porque Cristo liberta. Lá no versículo 24 de capítulo 3, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito de Cristo habita em todo aquele que verdadeiramente tem a vida eterna. Paulo fala muito incisivamente no capítulo 8 de Romanos que aqueles que estão em Cristo não vivem mais segundo a carne. A carne, lembra que eu falando que nesse corpo, nessa carne não habita bem algum? Ela é inclinada para o pecado. Mas aquele que está em Cristo, ele tem o Espírito de Cristo nele. E a presença do Espírito de Cristo faz com que ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que o crente é uma nova vida. E Paulo fala muito claramente no capítulo 8 de Romanos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Logo, a certeza de que realmente eu estou em Cristo é a presença do Espírito de Cristo em mim. Me levando a amar a Deus, a querer fazer a vontade dele, a desejar Cristo, a odiar o pecado, a ser um homem de paz, longânimo, benigno, fé, ter amor. A Bíblia, a carta de João fala muito de que aquele que está em Cristo verdadeiramente, ele ama os irmãos. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se tem alguém que odeia alguém dentro de uma igreja, esse tal não é cristão. Ele não é de Cristo. Porque o amor de Cristo está no coração de todo cristão. E esse amor de Deus que está em nós, não só nos faz amar os irmãos, mas vai muito além. Ele é capaz de fazer-nos amar os nossos inimigos. Logo, outra prova de que eu verdadeiramente tenho a vida eterna é se verdadeiramente eu amo. Amor verdadeiro. O espírito de amor está no crente. Vamos lá para o capítulo 5, nosso último texto. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado.
Toda transgressão do mandamento de Deus é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o crente, aquele que está em Cristo, ele não peca. Nesse sentido aqui, não é que ele não peca nunca. Não, ele não vive no pecado. Subentende dessa forma. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É voluntário, percebe? A santificação, o desejo da santificação, o desejo da purificação, porque é nascido de Deus. Ele conserva a si mesmo. Prontidão de vontade. Isso é o que existe num crente verdadeiro. Para a santificação, para o que é justo. Sabemos que somos de Deus, versículo 19, e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João termina com chave de ouro, vamos dizer aqui a sua carta, né? Ele continua falando, né, da questão do que o crente não vive no pecado. Mas o que propicia tudo isso? O que propicia um cristão não viver na prática do pecado? Amar os mandamentos de Deus e cumpri-los. Amar os irmãos. Odiar o mundo, não estar em compactuar com o mundo. Andar na luz é estar no verdadeiro Jesus Cristo. É nele que João fala que nós estamos. Nós conhecemos o verdadeiro. O verdadeiro aqui na sua Bíblia, se você olhar, vai estar com V maiúsculo, né? O verdadeiro é o verdadeiro Deus. O verdadeiro. Porque tem o falso. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, ele é o Deus desse mundo. Mas falso. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que ele diz que aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Está em Cristo. Essas evidências que foram mostradas, tem muitas outras. Elas se mostram na sua vida, então você tem o verdadeiro. Você tem a vida eterna. Mas se não, se você sente que não tem a Cristo, então confessa Ele. Confessa o seu pecado. Lembra que nós lemos? Aquele que está em Cristo, ele confessa seu pecado. Mas ele não só confessa, mas ele também crê que em Cristo Deus lhe perdoa completamente. E que em Cristo ele jamais será lançado fora. Porque ele alcançou de Deus, por meio de Jesus Cristo, uma justiça perfeita, que entrou no lugar dos seus vícios pecados. É isso que acontece na salvação. Sai o pecado, sai a iniquidade, e entra uma perfeita justiça, uma perfeita santidade de Jesus Cristo, pela fé. Por isso que nós clamamos que as pessoas creiam em Cristo, porque Ele é a salvação. E não há outro meio de agradar a Deus fora de Jesus Cristo. Fora de Cristo, só resta uma coisa: continuar debaixo da ira de Deus. Continuar debaixo da condenação, vivendo impiamente, amando as trevas e, por fim, o castigo eterno. Mas você pode sair dessa condição. Se Deus mostra a você que hoje você precisa de Jesus Cristo, confesse-o como seu Senhor e Salvador. E viva Cristo. Deus abençoe. Passa a palavra, irmão Nicolas.